Olá, tudo bem? Será que alguma guerra tem sentido? É o que a gente vai conversar hoje aqui nesse vídeo. E antes de tudo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Quero conversar com vocês a respeito disso a partir de um filme da década de 80, muito bom, aliás, um filme que fez a minha infância, assisti várias vezes, chamado Jogos de Guerra, ou War Games. Jogos de Guerra é um filme norte-americano, de 1983, que tem como protagonista o ator Matthew Broderick, em sua primeira participação no cinema. E você certamente conhece esse ator dessa cena aqui. O filme foi muito bem recebido pela crítica e também pelo público e foi indicado a 3 Oscars, o Oscar de melhor som, de melhor roteiro adaptado e melhor fotografia. Na história de Jogos de Guerra, David Lightman, que é o Matthew Broderick, é um adolescente viciado em tecnologia, viciado em jogos de computador, que ao tentar acessar um jogo de computador que estaria sendo lançado há alguns meses, ele acaba, sem querer, entrando em contato com um poderoso computador que agora está controlando o sistema de defesa norte-americano no NORAD, que é o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. A gente já vai voltar aqui à narrativa, mas antes vale lembrar o seguinte: esse filme foi feito em plena época da Guerra Fria. A Guerra Fria é aquele conflito não armado, embora a gente pode discutir isso outro dia, mas um conflito existente entre as duas superpotências do mundo até então, os Estados Unidos, de um lado, e do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, desde após a Segunda Guerra Mundial, e mais intensamente nos anos 60, 70 e 80, havia um clima mesmo de guerra fria entre essas duas potências, que poderia a qualquer momento culminar em bombas nucleares explodindo por todo o mundo. Então, o medo de uma terceira guerra mundial, aí sim uma terceira guerra mundial, não mais utilizando armas convencionais, como foram as anteriores, mas utilizando ogivas nucleares, esse medo ficou muito patente. Vamos lembrar aqui que no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, provando, entre outras coisas, a capacidade humana de se autodestruir em nível global. Então perceba aqui que o temor de uma guerra nuclear era muito evidente nesse período. Como as duas superpotências tinham muitas ogivas nucleares apontadas para cada país, né, e para os outros países também do mundo, então uma pequena faísca nesse barril de pólvora iria gerar o caos e a destruição do mundo por completo. Esse é o cenário de Jogos de Guerra. Há também outra crítica interessante, logo no início do filme. Nós temos 2 soldados do NORAD que estão lá para lançamento de ogivas em caso de necessidade. E logo no início do filme, eles recebem uma ordem para lançamento. Eles não sabem que se trata de um teste, para eles é real aquilo. E aí na hora de girar as chaves, porque os 2 precisavam girar as chaves para fazer o lançamento acontecer. Na hora de virar as chaves, um deles decide não fazer isso, porque não quer lançar aquela bomba nuclear. E como os seres humanos, então, nesse sentido, não são, entre aspas, confiáveis, porque afinal de contas eles têm sentimentos, eles podem refletir sobre essa questão de lançar ou não a bomba, então eles decidem, lá no NORAD, transformar todo aquele sistema e colocá-lo de forma automática. Como? Colocando no controle de todas as ogivas nucleares do sistema de defesa norte-americano um supercomputador. O problema é que esse computador foi criado por um homem chamado Faulkner, que era um especialista em inteligência artificial, um especialista na arte de fazer com que os computadores aprendessem por si mesmos. Só que ele já morreu e ele deixou uma senha de entrada para acessar o computador. Quem descobre essa senha é exatamente o David Lightman, que é o Matthew Broderick. Então, nós temos aqui o nosso cenário montado. O David entra em contato com o computador, sem achar que é o computador do NORAD, e acaba propondo a ele um jogo de guerra. Então ele pede ao computador para listar jogos, e aparecem vários jogos de estratégia, xadrez, outros jogos estratégicos, e no final tem lá o jogo Guerra Termonuclear Global. E é exatamente esse jogo que o David escolhe para jogar, porque afinal de contas ele acha que é uma brincadeira, ele acha que é o próximo jogo que vai ser lançado no mercado. O jogo para 2, o computador então pede que o David escolha um dos lados, ele escolhe o lado dos soviéticos, e logo como primeira ação programa um lançamento de ogivas nucleares nas cidades norte-americanas. Ele faz isso junto com a sua amiga
namorada, que acompanha tudo aquilo e estão se divertindo bastante, nomeando as cidades que vão ser atingidas primeiro. A questão é que isso lá no NORAD aparece como um ataque real. Então, de repente, do nada, nas telas do computador mostrando lá o cenário mundial, aparecem ogivas nucleares lançadas da União Soviética indo em direção até a costa norte-americana. Impacto em poucos minutos. Então, obviamente, o desespero toma conta de todo mundo lá. Eles começam a gritar ordens. O DEFCON, que é o nível de defesa norte-americano, vai para 3. Vale lembrar que DEFCON 5 é paz, DEFCON 1 é guerra nuclear. Então, quanto mais decrescente nessa escala, maiores as chances de conflito. DEFCON 3, portanto, já revela uma preocupação com tudo aquilo e já coloca os aviões em alerta, prontos para decolar, interceptar os mísseis e também fazer novos lançamentos de mísseis. Ou seja, é o início da guerra nuclear. Mas, na hora lá do jogo, o David acaba sendo chamado pelo pai para fazer uma limpeza no quintal, e ele desliga o computador e aí a tela desaparece. E aparentemente se percebe que aquilo não é real. E realmente, um dos responsáveis pelo computador lá no NORAD vai afirmar ao general que aquilo é uma ilusão, aquilo foi apenas uma simulação. E aí eles vão descobrir quem é que fez aquela simulação e chegam até o David, que é preso, é levado até o NORAD, e lá ele é interrogado porque acham que ele está a serviço de uma potência estrangeira para gerar aquele caos. E ele tenta dizer que não. Na verdade, ele tenta dizer que o computador continua jogando. Porque no dia seguinte que ele jogou com a amiga, aparece uma reportagem no jornal dizendo que os Estados Unidos elevou, né, o seu nível de DEFCON até o nível 3. E aí ele percebe que foi porque ele fez aquilo que ele estava fazendo no dia anterior. Então ele vai até o quarto e tenta desligar o computador. Mas percebe que o computador continua ligando para ele, entrando em contato com ele a partir da internet e propondo o jogo. E o computador mostra o tempo que resta de jogo, 52 horas. E quando o David pergunta o que vai acontecer, qual é o objetivo do jogo, a resposta é vencer o jogo. E vencer o jogo significa destruir o oponente a partir de ogivas nucleares. Então, esse é o cenário do filme. Antes de a gente avançar um pouquinho, vale lembrar também que esse filme teve uma continuação em 2008, chamada Jogos de Guerra, o Código Mortal. Aqui, no lugar do cenário de uma Guerra Fria, nós estamos em pleno Estados Unidos após 11 de setembro de 2001, ou seja, o grande inimigo aqui são os terroristas. Pelo menos a ameaça que gera todo o filme são os terroristas. Mas também temos aqui um megacomputador que também, de igual maneira, acaba tentando arquitetar uma guerra. Esse filme aqui é interessante, talvez valha a pena assistir, mas não chega aos pés do original. Voltando aqui então ao filme original, Os Jogos de Guerra, nós temos esse cenário, o David é levado até o NORAD para ser interrogado, ele consegue se escapar de lá, ele tenta alertar as pessoas que na verdade o computador continua jogando, sem ele agora, e ele consegue escapar de lá e junto com a sua amiga vão em busca do Faulkner, o cara que criou o computador, que na verdade não morreu. Ele apenas se exilou, se afastando de tudo e todos, por algumas razões que depois ficam claras no filme. Então o David e a sua namorada vão até lá para tentar convencer o Faulkner a retornar com eles para tentar resolver o problema, né? Ou seja, reprogramar o computador, que na verdade tem o nome de Joshua. Joshua era o nome do filho do Faulkner, que havia falecido. Mas o Faulkner, na verdade, está muito desapontado e frustrado com a própria espécie humana. Para ele, não há mais chance de salvação, não há mais solução para o ser humano, porque o ser humano, segundo a sua visão, é alguém que tende a se autodestruir em nível global. Então essa tendência é inevitável. Então não há o que fazer. Só que ele é alguém quebrado pela própria vida, ele perdeu seu filho, então não tem mais razão para viver. Ele acaba dizendo o seguinte: bom, a natureza já começou algumas vezes, já desistiu e recomeçou algumas vezes. Ele mostra, por exemplo, uma cena de dinossauros e fala isso. Então na leitura dele, quando a espécie humana desaparecer, a natureza vai recomeçar com algo. Porque ela sabe, a natureza sabe quando desistir. O grande problema do Faulkner aqui nesse diálogo é que na leitura dele, os seres humanos que decidem as guerras pensam que guerras nucleares podem ser vencidas. Que guerras podem ser vencidas, na verdade? Guerras como um todo, e especialmente uma guerra nuclear. Que, segundo ele diz, existem perdas aceitáveis. E isso para ele é inadmissível. Então ele decide desistir. Ele decide não agir, não fazer mais nada. Porque, em suas palavras, a extinção faz parte da lei natural. Inclusive, eles estão ali, naquela cabana onde ele está morando, próximos a um alvo em potencial. Então, eles vão desaparecer
né, por causa da bomba nuclear jogada ali, eles vão morrer instantaneamente. E ele diz, nós então evitaremos o horror da sobrevivência. E mais ainda, ele diz, a humanidade planejar a sua própria destruição é algo que uma chamada telefônica que ele possa fazer ali não iria resolver. Ou seja, na visão dele, o ser humano está fadado a autodestruir-se em nível global. O ser humano está fadado a se auto-aniquilar. E o David diz o seguinte diante disso. Não, isso é besteira, isso é bobagem. Porque se nós nos extinguirmos, isso não é natural. Isso é estúpido. Mas por mais que eles tentem convencer o Faulkner, ele permanece irredutível. E aí as crianças decidem sair dali e voltar de alguma maneira para o continente, tentar encontrar outra forma de ajudar. E acabam sendo encontrados pelo próprio helicóptero do exército e também o Faulkner, que acaba acompanhando eles, decide acompanhá-los até o NORAD. E lá estamos prestes a chegar em DEFCON 1. Então, os mísseis estão sendo detectados, os submarinos soviéticos também, estão se aproximando da costa norte-americana, de todos os territórios norte-americanos, há poucos minutos para o impacto, e a ordem do presidente é contra-atacar com tudo que tem. Mas aí o Faulkner começa a dizer o seguinte para o general que está lá no NORAD. Pense, você acha isso normal? Você acha isso natural? Você acha que isso tem bom senso? Eles atacarem com tudo que tem, só para serem aniquilados? Onde está a lógica disso? Ele diz, general, você está ouvindo uma máquina. Faça um favor e não se porte como uma máquina também. E aí o general decide, então, não lançar os mísseis. Ele decide aguardar até que os impactos aconteçam e ver o que vai dar. Ele entra em contato com os 3 primeiros pontos de contato, né, dos mísseis soviéticos e entra em contato com o pessoal que está lá e pede para manter contato na linha enquanto for possível. E aí a contagem regressiva acontece, 20 segundos, 10 segundos, e os mísseis atingem os Estados Unidos por completo. Mas, na verdade, nada aconteceu. Eles continuam mantendo contato com as pessoas que estavam lá nas outras bases. Ou seja, eles percebem de fato que aquilo ali é uma ilusão. Tudo aparentemente está bem, terminou bem. Só que Joshua não parou de jogar, porque agora é a vez dos Estados Unidos. Então, o que ele faz? Ele arma todo o sistema de ataque norte-americano, as ogivas nucleares, e começa o lançamento. Ele vai identificando a senha com vários dígitos para tentar lançar os mísseis. E aí é a grande sacada do filme, porque eles precisam de uma maneira ensinar ao Joshua que aquela guerra não pode ser vencida. E a maneira de fazer isso é o seguinte, o David pede para o Joshua jogar o jogo da velha. O jogo da velha, você sabe, é aquele jogo em que, se bem jogado, se jogado com atenção, não há vencedores nem derrotados. Há sempre empate. E aí o Joshua vai aprendendo isso, vai jogando o jogo da velha com ele mesmo, aprendendo que não há como vencer. E ele projeta esse aprendizado na guerra nuclear. A cena final é incrível, você está vendo projetada na sua tela. Testa várias maneiras de começar uma guerra nuclear, de várias formas diferentes, de vários pontos de partida diferentes, e o resultado sempre é o mesmo, aniquilação total, extinção da espécie humana. E aí ele termina com a seguinte frase, um jogo estranho, a única maneira de vencer é não jogar. Essa é a grande lição que o Joshua aprende no final do filme. Ou seja, em se tratando de guerras, não há justificativa plausível. Não há vencedores numa guerra. Sempre há derrotados. Sempre há destruição. Nenhuma guerra vale a pena se o preço for o inocente morto, ferido, famílias destruídas. É a grande lição que esse filme apresenta. Então, o caminho não pode ser esse. O caminho não pode ser o da guerra como extinção global, e nem o das guerras no sentido de conquista por territórios e por bens naturais, ou petróleo, ou, enfim, ou dinheiro. O caminho não pode ser esse, porque o caminho sendo esse, o resultado final será a aniquilação, será o empate do jogo da velha, será a destruição total. Eu acho interessantíssima essa mensagem do filme, sobretudo quando eu me lembro de uma postagem que a Elika Takimoto fez no Facebook, em 27 de fevereiro de 2022, sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Eu não vou colocar todo aqui o texto dela, mas vou colocar alguns trechos. Leia comigo. Ela diz assim, muita gente pedindo para que eu faça um vídeo explicando essa guerra. Como explicar o que para mim não faz sentido? Eu estudei sobre guerras e nunca as compreendi. Não há nada que justifique se atentar contra a vida com tamanha violência. Guerra não tem razão de ser, nunca terá. Guerra tem famílias desmanteladas, crianças órfãs, mortes de inocentes, fome, desespero, dor. O que justifica também ignorância, frieza e estupidez.
Guerra não é entretenimento. O conceito de paredão aqui é outro. Afinal, só há perdedores. Em suma, se quiser torcer, torça para que acabe logo. Nada justifica. Nada. E essa é a ideia que eu quero passar nesse vídeo. Nada justifica uma guerra. Como fazemos aqui sempre vínculos com a teologia cristã, a espiritualidade, talvez alguém possa perguntar, mas e as guerras lá do Antigo Testamento? Guerras que Deus ordenou que acontecessem. As campanhas militares de Josué, por exemplo, destruindo todos os territórios que encontrar pela frente, matando, segundo vontade divina, supostamente, matando homens, mulheres e crianças. Então, como explicar essas histórias? Se a guerra é tão prejudicial assim, por que Deus as quis lá no Antigo Testamento? Resposta que eu dou para vocês. Deus nunca quis. Aquilo é projeção humana a partir de uma imagem distorcida de Deus, usando o nome do sagrado para justificar atos de violência e de posse da terra. Isso pode ser comprovado, inclusive, pela arqueologia. Pesquisas recentes demonstram que, por exemplo, as tribos de Israel, quando chegaram na Palestina, não chegaram com aquela motivação militar e unida, como acontece lá no livro de Josué. Na verdade, chegaram de formas separadas. E não houve aquele conflito militarizado. Houve, na verdade, algumas escaramuças, mas a maior parte da aproximação foi pacífica, foi cordial. O que está acontecendo ali, na verdade, é um texto escrito muito tempo depois, que projeta no passado uma visão de controle da terra e do território para justificar genocídio de povos em nome de Deus. E isso não é nada diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na época da colonização, quando os que vieram lá no Mayflower entenderam que aquela terra era deles, porque Deus estava dando aquela terra para eles, assim como tinha dado Israel a terra prometida para os judeus. Então qualquer matança é bem-vinda, qualquer matança é justificada. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, quando indígenas foram assassinados em nome da fé. Quando a cruz foi fincada no chão da terra e a espada foi fincada no estômago do índio. Quando genocídios aconteceram, genocídio é a palavra, genocídio indígena acontecendo aqui no Brasil, no país, durante todo o processo de colonização. Isso feito por homens de Deus. Então perceba, não é Deus que quer essas guerras. Deus é o Deus da paz. Pelo menos é o Deus que Jesus anuncia. Mas o Deus que é transformado por essas leituras belicosas, essa divindade se alimenta de sangue. Essa divindade se alimenta de sacrifício de gente. Essa divindade é pagã. Portanto, a ideia aqui é afirmar o seguinte, em relação a guerras, trata-se de um jogo estranho, porque a única forma de ganhar é não jogar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.